Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ABLD Talks. Hoje nós temos o apoio da Medit e transformando, a gente vai falar sobre transformação digital com o ecossistema Medit. Então, Medit é uma empresa que revolucionou realmente a maneira como a gente trabalha com odontologia digital hoje e temos dois convidados que são muito caros. Nós temos o Dr. Lincoln Queiroz, especialista em dentística e prótese dentária, e Dr. Weber Risse, mestrado e doutorado em reabilitação oral. Lembrando que nós estamos no YouTube e no Zoom. A doutora Luísa vai estar respondendo as perguntas no YouTube e vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem. Quem está na plateia VIP também pelo Zoom vai poder fazer suas perguntas e também vão ser respondidas ao final da nossa apresentação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dr. Lincoln, muito obrigado. Dr. Weber, também muito obrigado pela presença. E eu queria perguntar para vocês, inicialmente, como que a Medit entrou na trajetória de vocês dentro do mundo da odontologia digital. Eu posso contar um pouquinho da minha história, que o Lincoln foi uma pessoa que eu tive que aperrear muito, eu tive que chamar muito ele para me ajudar quando eu iniciei a minha trajetória no mundo da odontologia digital, quando eu comprei meu primeiro scanner. Então, Lincoln, vai meu agradecimento, porque eu sei que você teve que ser muito paciente comigo, me ajudou bastante, mas eu queria perguntar para você e para o Weber, como que a Medit entrou dentro da trajetória de vocês, dentro do mundo da odontologia digital. Queria lembrar também para que vocês mantivessem o microfone e o vídeo desligados, para que vocês possam fazer as perguntas no final. Então, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo por estarem nos assistindo, tanto no YouTube como no Zoom, tá? Então, lembrando, transformação digital com o ecossistema Medit. Lincoln e Weber, como que a Medit entrou na vida de vocês dentro da odontologia digital? Aí é com vocês. Estão me Lembra que eu ouvindo te agora? apertei pra caramba quando eu comprei meu primeiro scanner? Que isso, Lembra que eu amigo? Meu ficava te amigo, mandando mensagem direto, te perguntando um monte de coisa. Fui em Brasília fazer seu curso, lá na telemetria, e você me ajudou demais. E eu lembro que depois também, quando iniciou no sistema Medit, no ecossistema Medit, como se fala, você também me ajudou bastante. Você e Serginho me ajudaram bastante. Então me conta como é que foi essa entrada da Medit aí na sua trajetória dentro do mundo da odontologia digital. Boa obrigado, noite. meu amigo Amitas. Boa noite a todos. Boa noite, Weber. Boa noite, Luísa. Boa noite, Amitas. Boa noite a Boa noite. todos que estão aqui. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras. Amitas, você acha que é um cara que contou agora em 2 minutinhos uma história que eu acho que é o resumo da história de todo mundo que começou no digital. Se tem uma coisa que é bacana, se tem uma coisa que é legal dentro da tecnologia, é que a gente se ajuda, é que a gente troca ideia, é que a gente conseguiu trazer esse espírito de cooperação da área de tecnologia para a nossa profissão. E eu acho que essa talvez, né, não é uma contribuição digital, mas é uma contribuição humana. E eu acho que se tem uma coisa legal que a gente precisa ressaltar é isso, como a gente troca ideia, como a gente conversa, como a gente interage nos grupos, nos bastidores. Eu acho que é aquela história do cafezinho, do congresso e do curso que é exponencial, porque agora a gente está nos grupos, agora a gente troca ideias e eu quero te agradecer imensamente. Eu fico muito feliz da sua caminhada dentro aí da BOD, né? A gente olha anos atrás que a gente conversava sobre digital e, cara, olha que quanta coisa bacana você já construiu aí dentro do grupo. Eu quero te parabenizar por isso. E, bom, a minha caminhada dentro do sistema Medit foi uma caminhada bem interessante, porque não peguei tão no início quanto o Weber. O Weber pegou bem antes de mim, com certeza. Mas eu peguei num início, digamos assim, acho que a gente talvez pegou em momentos diferentes. Acho que o Weber depois, obviamente, vai contar a história dele, mas acho que o Weber faz parte dos desbravadores, daqueles que trouxeram e que trouxeram assim, cara, eu vou encarar isso talvez mesmo antes de chegar aqui como uma solução enfim, bem no comecinho. Eu talvez tenha pego a entrada dele a partir ali de um momento em que começou a diversificar até a questão de distribuidores aqui no Brasil. A gente começou a ter mais grupos distribuindo e foi no momento onde o scanner começou a ganhar uma força por características totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Meu primeiro scanner foi um i500, foi o primeiro scanner mesmo da Medit lá atrás e
Na época não tinha aplicativo nenhum, né? A gente fala tanto de ecossistema hoje, na época não era um ecossistema. Ela era um scanner que tinha uma proposta de abertura. E eu fico muito feliz da gente manter esse espírito de abertura, da gente enxergar que isso faz parte da cultura, da base, de quem desenvolve, de quem dá as diretrizes do scanner, porque algo que eu sempre acreditei, eu sempre procurei, foi trabalhar com sistemas abertos. Eu acredito que talvez seja um pensamento que hoje faça mais sentido, mas desde o início, quando se falava de assinatura, de trava, de dangle, de algum tipo de trava que controlasse o teu trabalho ou que limitasse o teu trabalho, por um erro que muitas vezes acontece. Já aconteceu comigo de eu ter scanner com dangle e a dangle simplesmente parar de funcionar e eu não poder trabalhar com o equipamento mais e me deixar na mão. E no digital também tem essa questão que quem começou ali no início aprendeu tomando pancada, aprendeu tomando, escorregando em casca de banana e tendo problemas. E eu adotei por isso. A minha escolha inicial foi por conta da abertura. Falei, cara, eu tenho independência, eu posso trabalhar da forma que eu quiser. E qual não foi minha surpresa quando começou a pipocar aplicativo para todo lado, uma ideia de um ecossistema, uma ideia que já havia em outros sistemas, mas a coisa começou a crescer, 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 e aí virou esse ecossistema tão completo que a gente vai bater um papo hoje. E isso, obviamente, só reforçou a escolha e me manteve no sistema. Passei por I600, passei por I700. Espero poder passar por scanners mais modernos, mais novos, enfim, e sempre procurando otimizar o trabalho. Mas, em palavras resumidas, esse foi o início e o motivo pelo qual eu embarquei nessa jornada desse ecossistema. Dr. Weber, e você, meu amigo? Me conte aí como é que entrou a Medit na sua vida, como é que foi essa trajetória aí da Medit na sua vida dentro do mundo da odontologia digital, que eu sei que você é uma pessoa com bastante bagagem, bastante experiência, e como que entrou aí essa empresa na sua vida? Me conta um pouquinho da sua história agora, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos os amigos aí, Lincoln, Amintas, todo mundo que está nos assistindo. Olha, foi. O Lincoln estava contando, eu estava relembrando, né? Foi uma situação sui generis. Por quê? Eu vinha de um outro sistema, né? E à época, os sistemas eram todos fechados, todos com anuidade, todos com acesso via call center. Se você tivesse algum problema, você tinha que pagar para isso. Era aquela história que a gente sempre escutava: poxa, mas a gente compra e é nosso, mas não é nosso e tudo mais. E um dia eu cheguei num ponto que eu falei, caramba, a coisa não está legal, não estava legal. E num problema que eu tive durante uma manhã que eu estava com vários escaneamentos e de repente tudo parou de funcionar. E para fazer voltar, tinha que fazer um acesso, call center, empresa cobrando para isso. Eu tomei a decisão, falei, não, preciso procurar alguma outra coisa, não está legal. E eu tinha um grande amigo, tenho um grande amigo que hoje está nos Estados Unidos, é diretor lá da Southern California, que é o professor Silas Duarte, e a esposa dele também, a Biba, que estudou aqui comigo na época. Nós entramos em contato e falei, Biba, Silas, o que vocês me sugerem? Eu estou de saco cheio disso, alguma novidade? E aí eu me recordo que eles falaram, olha, por que você não procura a Medit? E eu falei, não conheço a Medit, o que é? Uma empresa chinesa? Não, é sul-coreana, não sei como é que é, se ela já está no Brasil, se ela tem algum tipo de abordagem, mas aqui a gente está trocando vários dos nossos scanners por Medit, porque eles não têm anuidade e a atualização é lifetime gratuita. Falei, poxa, interessante. E o scanner é bom? Não, o scanner é muito bom. Era o i500. E aí eu me recordo que eu cheguei do consultório, né, entrei aqui no computador de casa, Medit, Brasil, aí apareceu uma empresa chamada Smart Dent, e eu falei, Smart Dent? Nunca ouvi falar. Aí fui ver aonde era a sede da Smart Dent. A Smart Dent estava simplesmente a 10 quarteirões da minha casa. Eu moro em São Carlos, a empresa é de São Carlos e é exatamente a 10 quarteirões da minha casa. Eu falei, poxa, eu passo lá todo dia na frente, né, porque era o meu trajeto de trabalho, e eu nunca imaginei que eles trabalhavam com scanner. Bom, no dia seguinte eu estava na porta da Smart, fui recebido ali
por uma moça muito gentilmente, depois fui apresentado ao presidente da Smart, o Marcelo, e aí ele começou a contar que eles tinham trazido a MEDIT para o Brasil em 2011 com os scanners de bancada, e aí eu fui atrás da história da MEDIT, né, saber sobre o que era a MEDIT. A MEDIT, uma empresa já pioneira em scanners industriais, com uma origem de um cérebro fantástico, que era o Sr. Minho, que tinha uma visão vinda do MIT, e a partir dali eles começaram a criar scanners de altíssima qualidade, mas não tinham nada no mercado intraoral. E em 2018 eles iniciaram a aposta no mercado intraoral com o i500, e aí com essa situação de software aberto, de atualizações, de tudo mais, vocês e eu estamos vendo hoje o efeito MEDIT alterando toda a dinâmica do mercado de odontologia digital dos scanners intraorais. E aí, a partir dali, o que a gente viu foi realmente uma ascensão brutal, tanto na questão de vendas, na questão de outras empresas percebendo que iriam perder reserva de mercado, e a partir dali a gente viu que realmente isso tornaria ou criaria um cenário mais favorável para que mais pessoas pudessem realmente desfrutar da odontologia digital como uma ferramenta agregada. Basicamente, essa foi a minha história, Mintas, começando com a MEDIT nesse início aí de 2019. Que legal. E hoje, Weber e Lincoln, né? Vou fazer a pergunta para os dois aí, quem quiser responder, fiquem à vontade. O que é que vocês veem de diferencial da MEDIT no mercado, né? Eu posso falar também um pouquinho por mim, eu sou usuário também do sistema do MEDIT Link, então assim, hoje mesmo eu estava no consultório, precisava fazer uma placa e só tinha 10 minutos antes de vir para cá. E aí eu fui lá e consegui fazer minha plaquinha rapidinho, já está rolando lá a impressão. E eu sei das facilidades que o sistema MEDIT ele consegue dar para aquele dentista que não tem tanta experiência assim no mundo da odontologia digital, principalmente com softwares de desenho, com softwares, né, que são um pouco mais complexos. E o que é que vocês percebem de diferencial da empresa? O que é que ela tem de diferente? O que é que ela oferece ao usuário? O que é que ela facilita para a vida daquele usuário? O que é que ela pode transformar, né, como é o tema do nosso podcast? O que é que ela é capaz de transformar o dia a dia de um clínico, ou de um reabilitador, ou de um protesista, enfim, dentro daquele dia a dia de consultório, aquele dia a dia corrido que a gente tem no nosso consultório? Vai lá, Weber. Eu me recordo que quando eu iniciei essa jornada, eu fui apresentado ao diretor executivo, que era o Sr. Shawn. E eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei assim, mas o que vocês pretendem com softwares abertos, com a venda de um scanner que a gente sabe que é difícil o dentista ou o odontólogo trocar scanner a cada 2, 3 anos, né? Então, o que vocês pretendem abrindo, né? Enquanto todas as outras têm assinaturas e tudo mais. Eu me recordo que ele disse assim, nós queremos ser disruptivos como a Google foi para o cenário da internet. Essa foi uma frase dele que eu inclusive coloco na minha aula. Ele usou a ideia, né? Quem aqui não se lembra quando, para se ter um e-mail, você tinha que assinar um provedor de e-mail e de internet? E a Google veio e acabou com isso, ou seja, hoje é inimaginável se pensar em pagar por esse tipo de serviço, né? Você tem outros serviços, obviamente, que são agregados e têm os seus valores. Então, o que eu acho nesse cenário é que esta nova visão de como esse ecossistema, que é o termo que a gente utiliza, muitos os formadores de opinião da MET, a gente sempre escuta isso, né? Esse ecossistema, ele vem justamente para poder suprir isso que você citou, Amintas, essas lacunas que o clínico tem durante o seu dia de trabalho. Né? Às vezes você está ali e está numa correria e de repente, poxa, uma placa, um provisório casca de ovo. Como que a tecnologia com inteligência artificial, que é hoje uma plataforma tremenda da MEDIT, a MEDIT é uma empresa que está praticamente perto ali da Samsung, e a gente sabe a revolução que a Samsung fez este ano com a inteligência artificial. Existe ali toda uma relação de troca de, obviamente, de conhecimento, e isso tudo sendo transferido para dentro de um consultório. É inimaginável
o que a gente vai ver daqui para frente, um cenário onde você não utilizará inteligência artificial e um chairside print. Porque eu entendo que a gente veio de décadas trabalhando com fresadoras e com todos os benefícios que uma fresadora traz. Mas a impressora, ela dá margem para que esse scanner não seja um simples capturador de imagens de modelo. O dentista com um equipamento hoje de custo muito baixo, ele consegue fazer o seu consultório se transformar num laboratório de suporte, num laboratório de apoio. Então, eu entendo que esses softwares, e tem muita coisa ainda a vir por aí esse ano, essas agregações de serviço para o dia a dia do clínico, eu acho que é aí que está a grande revolução, que outras empresas que tinham serviços pagos estão percebendo que ou vão ter que começar a mexer nesse sistema ou vão ficar mais uma vez para trás. Eu acho que é aí que a Medit, de novo, se torna disruptiva nesse cenário da odontologia digital para todos. Você, doutor Lincoln, o que é que você pode dar de depoimento aí, do que é que mudou na sua vida depois que você passou a utilizar toda essa plataforma aí do Sistema Medit? Bom, concordo com tudo que o Weber falou. Eu acho que essa aproximação com que o Google, com a história do Google, acho que foi o tiro mais certeiro que a Medit pôde fazer. Foi na época que estava todo mundo remando para um lado, eles olharem para o outro lado da calçada e falar assim, peraí, vamos dar uma olhada lá do outro lado e vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que durante muito tempo, as empresas de tecnologia não eram tão próximas do usuário final como hoje são. O Weber também tem histórias disso, a gente já trocou ideias sobre isso nas oportunidades que a gente encontrou, mas é absurdo como quando você manda um report para os caras, e assim, hoje é fácil falar, pô, vocês são speakers da Medit, legal. Vocês têm uma relação, os caras já vieram aqui, já conversaram com vocês, mas eu digo por mim, na época que eles estavam implementando a versão para Mac, né, para o computador da Apple, eu ainda não tinha nenhum tipo de contato com os caras. E eu mandei um report para os caras, mandei e falei, olha, eu acho que podia ter uma ideia. Cara, o cara me respondeu, começou a trocar ideia comigo, eu falei, gente, isso nunca aconteceu antes. Um desenvolvedor de um programa pegar um Zé Manela do Brasil e trocar uma ideia com ele, e escutar e entender e falar, cara, legal, outras pessoas já falaram isso, vamos considerar. Tenho certeza que o Weber também já passou altos feedbacks para eles e eles ouvem a gente, independente da gente ser de Brasil. Quem já foi para o IDS já teve oportunidade de entender que existe uma certa resistência de grandes corporações ao mercado sul-americano. A gente, em momento nenhum, sentiu qualquer tipo de diferença de tratamento ou deixar de ouvir ou deixar de estar próximo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta neles. E eu anotei uma coisa aqui para falar, que eu acho que é uma coisa que, né, o Weber puxou o exemplo do Google. Quando meu filho nasceu, alguns anos atrás, eu estava já trabalhava com tecnologia e tinha aquela história, né? Treine seu filho para ser programador. Treine seu filho para ser programador. Se ele for programador, ele vai programar qualquer coisa. Sem trabalho, ele não fica. Até o dia que, há pouco tempo atrás, o CEO da NVIDIA, para quem não sabe, a NVIDIA, que é a maior fabricante do mundo de placas de vídeo, e que por uma conjunção de fatores virou o melhor e mais poderoso chip para rodar inteligência artificial. Não são os chips nativos do computador que rodam, no caso dos computadores Windows, e sim os chips da placa de vídeo. Por isso, até deixando uma dica aqui, por isso que quem tem computador que não tem placa de vídeo não consegue rodar as ferramentas de inteligência artificial que tem no Medit, porque você depende da placa para rodar a inteligência artificial, porque ela não roda no chip, ela roda lá na placa de vídeo. Aí eles deu uma entrevista falando assim, lembra anos atrás que você falava para o teu filho que você tinha que programar, que a pessoa tinha que programar? Esquece. Aí todo mundo na plateia ficou assim, falou, você não vai programar mais. Quem vai programar para você é a inteligência artificial. E ficou todo mundo assim. E aí eu vou jogar uma provocação para vocês aqui. Será que isso é o principal fator que impediu a gente até hoje de explodir a odontologia digital na odontologia?
Será que o fato da gente ter e acreditar que o dentista programador, o dentista cadista, quando eu digo cadista, não estou falando só desenhar, eu digo aquele que sabe programar, e querendo ou não, gente, entrar no Mesh Mixer e fazer uma sequência de comandos é uma programação CAD. Entrar num Blender e fazer uma série de programações é uma programação CAD. Você está dentro de uma plataforma, de uma linguagem. O Blender não é um programa, o Blender é uma linguagem de programação, que você entra e faz uma programação. Aí vem a tal das duas letrinhas que o Weber acabou de falar, inteligência artificial. A gente para e se pergunta, por que esse negócio entrou na odontologia? E eu quero deixar um pensamento aqui para vocês. Será que a inteligência artificial não entrou justamente para tirar das costas do dentista digital a obrigação de programar? Eu deixo um convite para quem está aqui assistindo a live. Experimenta, entra. Se você tem um computador gamer, baixe o Clinic CAD, que está em versão beta ainda. Experimenta desenhar uma coroa lá dentro. E se você já teve a oportunidade de desenhar em outros programas, você vai ver que você vai intervir com cliques pelo menos uns 70% a menos do que qualquer outro programa. Quando o programa começou, para você delimitar uma margem, a margem saía toda troncha, normal. E o programa, hoje, se você entrar, ele acha a margem em 80%, 90% dos casos. Por quê? Porque tem outras duas letrinhas que caminham junto com as letrinhas da inteligência artificial, que se chama Machine Learning. A máquina aprende. O software vai ficando melhor. Não é atualização. Diferente de atualização. O software vai ficando melhor. Quanto mais a gente usa, melhor ele vai ficando. Então, assim, eu acredito, e resumindo, eu acredito que o que ela traz de bom e o que ela. E aí eu vou falar com o olho de professor, que eu tenho certeza que o Weber também enxerga por essa ótica. A gente pensa em todo perfil de pessoas que querem se digitalizar. A gente não pensa só no perfil do cadista, do cara que tem alta facilidade de programação. Não. A gente tem que lembrar que a base da pirâmide são pessoas que não querem. Gente, iPhone não vem com manual de instrução. Você não precisa programar. E é um equipamento extremamente complexo em termos da quantidade de procedimentos que ele faz. Será que não é esse o nosso caminho? E a Medit está olhando para isso. Então, o que me encanta, e aí, se vocês quiserem rodar uma pesquisa rápida, começa a conversar com quem é usuário. Quando eu digo usuário, não só do scanner, mas do ecossistema. É raro você achar alguém que está insatisfeito. É raro você achar alguém que tem, eu tenho um problema que eu não. É difícil você travar em alguma etapa do programa, porque ele é tudo muito intuitivo. E eu acho que essa é uma sementinha que precisa existir para que o digital seja para todo mundo. Meu amigo, pegando o gancho aí do que você falou agora, né, e imaginando, como você falou da base da pirâmide, que a grande maioria dos dentistas, né, que estão entrando agora no mercado de trabalho não são programadores, não são pessoas que têm experiência com computação, e a gente tem uma grande quantidade de faculdades de odontologia que estão lançando profissionais no mercado de trabalho diariamente, né? Então tem pessoas aí que vão precisar estar utilizando softwares de desenho, softwares que vocês vão precisar estar trabalhando para trabalhar no dia a dia da odontologia. Então, para esses jovens, né, essas pessoas que estão iniciando na odontologia digital agora, o que é que vocês poderiam dar de conselho? Como é que vocês acham que eles vão trabalhar daqui para frente? E dentro do Medit Link, dentro, né, do ecossistema da Medit, o que é que vocês recomendam de aplicativos? Eu posso citar alguns que eu utilizo, né, mas eu tenho certeza que vocês têm aqueles de eleição que vocês utilizam no dia a dia. E que se vocês tivessem que dar um conselho para alguém que está entrando agora na odontologia digital, que está se formando agora, né, em odontologia, que quer iniciar na odontologia digital, o que vocês falariam para esses jovens? Né? Que conselho vocês dariam e quais aplicativos vocês recomendariam ele iniciar? Quero iniciar fazendo algum tipo de desenho. Por onde eu começo? Essa é a pergunta. Sou recém-formado, por onde eu começo? Olha, eu trabalho eu sou professor da Unesp aqui de Araraquara, e o meu contato é com alunos do quinto, último ano, né? E a gente sempre escuta, né? As pessoas, elas têm seus sonhos, e eu fico sempre pensando, né? O que que esse menino, essa menina sonha? Sempre quando eu estou dando uma aula para eles, eu digo isso: olha, sonhe mesmo, sonhe alto, porque
a gente nunca sabe para quem a gente está falando. Eu posso estar falando para os maiores nomes da odontologia daqui 5, 10 anos, né? E eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Uma das coisas que eu sempre comento com eles é o mundo hoje, ele tem esse viés de você ser híbrido. A odontologia, a medicina, eu acompanho, né? Tenho vários pacientes, amigos, pessoas de grandes hospitais que fazem parceria com a gente aqui, e hoje você não tem como falar de cirurgia sem ter, por exemplo, robótica. Hoje já é uma realidade, você tem hospitais aqui mesmo na minha cidade, uma cidade de 230, 240 mil habitantes, você tem médicos atuando com cirurgia robótica. Isso não tira deles o conhecimento analógico e a base que precisa ser construída para que você utilize o digital ou as tecnologias como uma ferramenta de suporte e até de facilitação de caminho, né? Então, o que eu digo para esses alunos? Você precisa sair da graduação entendendo como esse sistema funciona, como a odontologia digital funciona. E nada mais democrático do que poder entender treinando em softwares que são gratuitos. Porque se você coloca para um graduando há 5 anos atrás, olha, treine, ele teria que usar softwares gratuitos que não tinham vínculo nenhum com odontologia. Eu tenho uma visão muito diferente de odontologia digital na minha carreira. Eu sempre busquei entrar com a odontologia digital na minha clínica privada quando a ferramenta fosse mais eficaz, no sentido de reprodutibilidade, rapidez, custo-benefício, do que o que eu conseguia fazer analogicamente. Eu nunca fui um digital lover no sentido assim, ó, não, eu vou forçar a barra até dar certo no digital, mesmo que eu tenha 5 vezes mais tempo, 6 vezes mais custo. Não, isso para mim nunca funcionou. Então eu olhava esses softwares, eu falava, eu não vou desenhar nisso. Me recuso a desenhar nisso. Enquanto não tiver algo que esteja específico para odontologia, o que eu vejo hoje? Hoje tem, como o Lincoln comentou, né? O cara entra num clinical CAD, ele consegue desenhar coroas, ele consegue desenhar faceta, ele consegue desenhar um lace. Ele entra no splint, ele consegue fazer placas, Amintas, como você citou, e aconteceu isso comigo também agora à tarde, no intervalo de 15 minutos que eu tinha entre um paciente e outro, um desenho na inteligência artificial e placa rodando para poder ser impressa, né? Ele consegue fazer uma análise oclusal estática e dinâmica. A gente que escreveu os livros, né, tá aqui atrás, os livros Lógica 1, Lógica 2, e para o ano que vem aí um spoiler, né, o Lógica 3, esses livros, eles traziam toda a bagagem analógica e a gente precisava de muitas ferramentas e somava-se a análise. Hoje um Occlusal Analyzer está fazendo praticamente tudo no sentido de coleta de dados. Obviamente, eu preciso de um interpretador, né? Mas isso é fantástico. Então, eu estou já falando aqui, Amintas, respondendo sua pergunta, os softwares, né? Então, me encanta muito esses 3 que eu citei. Adoro fazer algumas relações do Medit Ortho na questão de extrair bibliotecas de dentes naturais. Uma coisa que quem trabalha com Exocad sabe como era difícil você falar, vou criar minhas próprias bibliotecas. Hoje você vai num software aberto, com um scanner, um STL de superior e inferior, e num clique você exporta uma biblioteca de dentes naturais para dentro do teu Clinical CAD. Isso é fantástico. Esses dias fizemos um caso aqui de um pai e um filho, o pai querendo fazer uma reabilitação, falou, meu sorriso era igual ao do meu filho. Eu falei, é para já, é isso que nós vamos fazer. Cópia, né? Uma biocópia no sentido transversal aí de geração. Então, estes softwares, eles se casam em utilidade, né? Então, eu sempre digo para os alunos, fiquem atentos. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que já está há mais tempo no mercado, ela tem o dinheiro para comprar o sistema e ela precisa da mão de obra. Muitos desses alunos, Amintas, hoje, eles estão se engajando da seguinte forma, ao invés de entrar em franquias, ao invés de entrar em clínicas populares, eu digo para eles assim, torne o seu passe valioso por aquilo que você sabe fazer. Aprenda a fazer uma odontologia digital e você será um suporte para qualquer clínica que precisa de alguém que tenha conhecimento de base
para poder rodar. Eu tenho hoje pessoas que ficam aqui na minha clínica, que são estagiários remunerados, que eles fazem muito desse desenho enquanto eu estou sentado na cadeira preparando e restaurando. Então, esses alunos que poderiam, às vezes, ir para uma clínica popular, às vezes eles vão ter muito mais benefícios entrando numa clínica onde um sistema, um conceito assim roda, e em cima disso, eles vão se desenvolvendo até criarem seus próprios negócios. Então, é uma moeda hoje valiosa que o aluno saiba odontologia digital nas suas bases operacionais. E a Medit, com o software aberto, está permitindo essa democratização. Eu acho que esse é um caminho que todo recém-formado deveria se atentar. Dr. Lincoln, Cara, muito, muito legal isso que o Weber falou, porque até pensei aqui, enquanto ele falava, eu estava anotando algumas coisas. A gente reclama tanto do mercado hoje, né? O Weber tem alunos aí, com certeza deve ouvir a turma, o mercado está saturado, o mercado está difícil. Gente, o Weber acabou de dar a deixa aqui. Gente, a melhor coisa que vocês podem fazer é estudar, devorar livro. Só que você vai pegar esse conhecimento e vai processar ele de um jeito completamente diferente. Você não vai ficar com uma paranoia na cabeça, o que que é oclusão? Meu Deus, mas eu não consigo enxergar. Gente, agora você tem como ver. A cada caso que você passa no Occlusion Analyzer, você consegue enxergar como que está a dinâmica de oclusão do paciente, e é engraçado, né? Porque quem é da área de prótese, quem é da área de reabilitação, na nossa época de acadêmico, oclusão era um dogma, e era aquela coisa complicada de entender, de enxergar, e hoje a gente nunca teve tanto recurso como a gente tem para poder entender, e principalmente para explicar para o paciente. A gente tem que se preparar para os novos tempos, para as novas demandas, para as novas possibilidades. Semana passada, o Sérgio e o Léo fizeram uma live super bacana com o PV, falando das possibilidades de como que você pode utilizar a tecnologia para conversar com o teu paciente que tem lesões não cariosas. Porque o paciente, no subconsciente dele, ele sabe o que é uma cárie. Sabe assim, ele está ambientado, a avó teve, o pai teve, o tio teve, ele conhece casos na família, mas ele não faz a menor ideia do que significa uma lesão não cariosa. A hora que você começa a falar de dieta e de hábitos parafuncionais e de grupos de risco, o cara vai bugando e vai olhando assim, como assim, né? E é muito poderoso você poder pegar um software e falar assim, amigão, tá vendo esse dente aqui que deveria estar encostando? Aí você vai lá num programa de oclusão e mostra um canino funcionando em guia. Olha o seu, aí pega o canino do cara cerrado no meio e fala, olha, você tá vendo a diferença? Por mais leigo que o cara seja, ele vai olhar e vai entender. E o poder de você ser gráfico, o poder de você ser ilustrativo, é muito maior do que o poder de gogó que você tem para explicar para um paciente com palavras ou com um desenho ali na folha o que está acontecendo. Então a gente nunca, e durante anos, quem trabalhou, o Weber acabou de levantar essa bola aqui, ele falou, eu me recuso a pegar um software que não seja odontológico para tentar mostrar alguma coisa para o paciente. Gente, há quanto tempo a gente esperava um software funcional? Porque estético a gente tinha um monte. Mas cadê um aparelho funcional? Gente, é possível pegar um paciente hoje, na primeira consulta, e dar uma aula para ele de oclusão e mostrar para ele alguns dos problemas que ele tem com o seu scanner, fazendo coisas que o seu articulador não faz. Porque o nosso articulador, o do dia a dia, não é preparado para movimento específico da mandíbula. E a gente desejou tantos anos, viu equipamentos tão caros fora do Brasil, a gente tem isso na nossa mão hoje. Então, olha a possibilidade que a gente tem. O aplicativo de orto, onde a gente pode matar questões que muitas vezes matavam a gente. Quem nunca foi clínico da dentística, mandou um caso para a orto, recebeu um caso e falou, e se esse lateral ficasse um pouquinho para o lado? Se esse diastema tivesse ficado mais bem distribuído? E hoje você tem uma ferramenta para fazer um orto restaurador antes.
antes de começar o tratamento. Mandando um relatório para o ortodontista, eu mando já pedindo desculpa, né? Eu não sou ortodontista, então eu mando o meu relatório do Ortho Simulation com as movimentações. Eu falo assim, olha, eu sei que nada disso pode ser viável, mas faz um favor para mim, baixa o programa aí, corrige o que eu fiz de errado e me manda, que eu vou inserar em cima dessa simulação que você fez. E o cara fica super feliz, fala, caramba, você está se esforçando para falar a minha língua. É igual quando você vai no exterior e tenta falar a língua nativa do país, o cara vai te olhar com outros olhos. E para aqueles que estão lá no topo da pirâmide, para a molecada que quer desenhar, que quer viajar, que quer criar, gente, o design não tem limite. O Medit Design ele é uma plataforma onde você consegue fazer programações de uma forma muito mais simples. Eu costumo brincar que o Medit Design é o Mesh Mixer se tivesse sido atualizado, porque ele tem inteligência artificial embarcada e o Mesh Mixer não tem. Então, por exemplo, você vai lá e faz uma booleana, ou você vai lá e faz uma subtração, ou você vai lá e faz uma programação. O objeto já sai polido, já sai com a borda toda acabadinha. No Mesh Mix ainda tem que pegar, alisar a borda, nananã, ver triângulo. Ele faz tudo sozinho. Então, assim, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão no meio de caminhada, para aqueles que querem apenas conversar com um colega que é de outra especialidade, ou para aquele que quer dar asas à imaginação e fazer uma programação. Gente, o Weber levantou a bola. Eu vou reforçar o que ele falou. Se você é um recém-formado, cara, faz duas coisas. Estuda muito. Estuda teoria ao extremo. Porque daqui a pouquíssimo tempo, entrar nessas plataformas e programar vai ser commodity. Todo mundo vai fazer quando descobrir que é fácil, que vai te diferenciar o que está aqui dentro. Em segundo lugar, se mostre, ofereça seu serviço, comece. É assim que você vai financiar a tua especialização. É assim que você vai montar teu consultório. É assim que você vai comprar tua cadeira. E é muito legal você olhar para trás e ver que você conquistou isso com fruto do teu trabalho e mais, você aprendeu e acelerou o seu aprendizado, botando a mão no caso de um monte de gente e acelerando o seu processo de amadurecimento dentro da profissão. Então, tô seguindo a mesma linha que o Weber falou, talvez botando alguns temperinhos a mais, mas, gente, se você acredita que você tem um futuro no mercado odontológico, na reabilitação, começa por isso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso aí, o Dr. Lincoln, o Dr. Weber. É impressionante o que pode ser oferecido pela plataforma Medit. Mas tem uma pergunta que é muito frequente, né? As pessoas ficam com muita dúvida sobre quanto que custa esse sistema, quanto que eu vou precisar investir para utilizar o sistema Medit. Eu preciso investir muito dinheiro, eu preciso comprar um programa, eu preciso ter o scanner, eu posso utilizar outro scanner. Como é que funciona financeiramente falando, que é o que todo mundo tem muita dúvida, né? Principalmente a gente está falando para as pessoas que estão se formando agora, que não têm tanta condição financeira. Então, assim, custo. Quanto que custa para eu começar a trabalhar com os aplicativos da Medit no meu consultório? Olha, eu me recordo que quando comecei a pensar em alguma coisa chairside, havia aquela promessa, né? Não, a máquina vai trabalhar para você, você vai lá e bota ela para fazer, e aí aquele cálculo, ó, você vai economizar tanto de laboratório. E olha, quando a realidade se apresentou, ela não era tão florida quanto apresentada, né? E eu confesso que por muito tempo a minha questão relacionada ao meu dia a dia de clínica privada não fechou essa conta, não fechava. Porque eu queria ter tempo para atender mais a demanda que eu tinha de agenda, não queria ficar depois das 6 horas na minha clínica, eu queria vir para ficar com os meus filhos e família. E aí, com a questão da evolução do chairside print, eu comecei a perceber que esse sistema poderia ser adequado numa forma de gestão. Quanto isso custa? Os softwares são gratuitos. Qualquer pessoa que tenha qualquer scanner pode baixar o software, a plataforma Medit Link, e usufruir de diversas funcionalidades, inclusive esses softwares que nós estamos comentando. Agora, um ponto que eu acho crucial é que hoje, um recém-formado, dentro de um aspecto como eu e o Lincoln conversamos, que aos poucos estuda a introdução da sua clínica em odontologia digital,
ele consegue hoje, com um sistema chairside de baixíssimo custo, operacionalizar um mini laboratório dentro da sua clínica. Eu sempre penso assim, eu venho da época que no mestrado e doutorado a gente aprendia a prensar placa, a prensar prótese total. Então, poxa, era assim, vou fazer uma placa, encerava, incluía, prensava, termopolimerizava, desincluía. Nós estamos falando de um processo aí de pelo menos 2 dias. Hoje, eu tenho possibilidade de entregar uma placa com pouquíssimos ajustes em 1h30, 2 horas. Do começo do escaneamento até o fim da instalação. Quanto isso custa? Eu fiz o cálculo ano passado, quando a Smart Dent começou a trabalhar, e uma coisa que me impressionou, a Smart é uma produtora de resinas para impressão e pioneira, né, com resinas fantásticas. E aí eu falei, eu quero montar esse sistema. Vamos começar pela impressora, eu vou começar fazendo placa. E eu comecei a fazer placa. Hoje, 90% das minhas placas são impressas. Você tem problemas com placas? Qual o problema que eu sempre tive com as acrílicas? Não tem diferença nenhuma. Executada dentro dos protocolos adequados, uma placa espetacular. E quanto isso custa? O ano passado nós fizemos a conta. Um frasco de 1 litro de uma resina para placa custa aproximadamente R$ 700, R$ 780. Este frasco, se você computar com o preço médio de venda de uma placa, a gente fez uma pesquisa em vários dentistas do Brasil para saber quanto você cobra uma placa aí onde você está, quanto você cobra e tal. Esse frasco de 700 e poucos reais, no preço médio, ele gera uma lucratividade de aproximadamente R$ 50.000. Só para você ter uma ideia o quanto isso pode ser traduzido em números, né? Quando nós entramos com o sistema das coroas definitivas com o sistema Vitality, agora vão sair vários estudos, né? Eu, o professor Jefferson Pereira lá no Sul, outros professores que vão divulgar depois, fazendo uma série de estudos, comparando com resinas de todo mundo, né? Mostrando a viabilidade. Um frasco de 250 ml gera mais ou menos o mesmo retorno, em torno de R$ 46.000 de retorno, num preço médio de venda. Agora, o que isso permitiu? Hoje eu consigo reabilitar em 2 dias, num conceito que a gente chama de transitional bonding, um paciente com dentição erosionada de forma totalmente aditiva e impressa. Antigamente você teria que fazer uma ginástica para fazer isso. Eu lembro que eu fui assistir o professor Cork Wilhite em Newport Beach para ver o que ele fazia à mão livre nesse conceito, isso em 2016, e hoje eu consigo fazer isso dentro da clínica em 2 dias, 28 elementos, levantando, adequando, fazendo uma reabilitação transicional. Isso é possível. Então, quanto custa isso hoje? Eu diria, isso não tem preço. Essa é a verdade, não tem preço. Você pensar que hoje um scanner, olha, eu cheguei a ver scanner sendo vendido a 230, R$ 240.000 no Brasil. Hoje, você pensar que scanners que em pesquisa têm uma competição de qualidade tal qual e sendo vendidos a 70 mil, é um game changer. Eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi do meu professor, querido professor Sérgio Russi, hoje quase já um senhor de 90 anos e ainda vai para a universidade e você o vê estudando na biblioteca. Ele disse assim, ó, diante de novas tecnologias, nunca seja o primeiro, mas nunca seja o último. Então, hoje, o que eu diria para todos, né, olhe com carinho para o sistema Chairside Print, olhe para esses softwares que estão permitindo esta revolução dentro do dia a dia de um clínico, para que você entenda que não tem preço. O que a gente consegue hoje com esses sistemas, eles hoje e daqui para frente vão se tornar cada vez mais essenciais e indispensáveis no cotidiano de um clínico geral. E de um especialista, obviamente, mas o clínico ele vai conseguir transitar em diferentes modalidades, atuando dentro da sua própria clínica de forma muito rápida e assertiva.
Bem legal. Dr. Lincoln, e aí? Financeiro, quanto que eu gasto para estar utilizando essa tecnologia aí da Medit? Cara, eu tô ouvindo o Weber falar aqui, eu me vi uma analogia na cabeça e o Weber, acho que o Weber há de concordar comigo. Se eu sou um dentista convencional, convencional que eu digo, eu trabalho dentro das técnicas tradicionais, e vejo o que o Weber está fazendo, eu tenho um primeiro momento e eu olho assim, eu falo, caramba, mas o que tem de diferente? Ele entrega algo diferente de mim? Alguns aspectos podem ser, até entregar, mas a questão é muito mais o como do que ou o que. Se eu pegar uma foto estática dos dois trabalhos finais, os dois podem chegar no mesmo resultado. Show! Ninguém está dizendo que não chegue. A questão não é essa. Ah, eu tenho que ser digital porque eu tenho que tem algo que só ele pode oferecer. Talvez não seja muito por esse lado. Mas vamos imaginar que eu seja um corredor. Eu vou fazer uma prova de 100 metros rasos. E eu sou um cara que estou começando. Cara, se eu olhar para o Weber, eu vou estar olhando o Usain Bolt do meu lado. Não tem como. Nós dois vamos cruzar a linha, mas na hora que eu cruzar, ele já cruzou uns 20 segundos na minha frente. Eu acho que é essa situação que as pessoas têm que entender, porque daqui a pouco o paciente vai enxergar isso como commodity. E vai ficar duro para ele falar, cara, mas eu preciso passar por aquele. É mais ou menos como um paciente que tem que fazer uma cirurgia de joelho. Ele fala, cara, eu tenho que abrir um rasgo na sua perna desse tamanho. Ah, não, eu posso fazer uma vídeo com canaletas fibras óticas ali e operar teu joelho daqui a 3 semanas você está jogando bola de novo. É muito importante que a gente entenda que a gente está passando, na minha modesta opinião, a maior revolução da odontologia. Não tem, e não pelo que nós estamos entregando, mas por como. Nós passamos séculos trabalhando da mesma forma, sem grandes evoluções. E o que a gente estourou nos últimos 10 anos é muito maior do que vai estourar nos últimos 200, 300. Pela magnitude tecnológica que a gente está vivendo. Então, voltando para a pergunta do Armindas. O Weber já cantou a pedra. O investimento para começar no programa, o investimento é investimento nulo. Você não tem investimento. Quer dizer, minto, não vou dizer que é nulo. Eu acho que como tudo hoje que a gente precisa de um computador para trabalhar. Mas esse computador ele vai servir para a tua casa, ele vai servir para os teus trabalhos acadêmicos, ele vai servir para o teu CAD, ele vai servir para uma série de outras questões. E como ponto de partida para você estabelecer o investimento, e óbvio, quando a gente está falando de digital, a gente está falando de investimento, mas investir em fluxos que já estão casados e pensados para chegar a um determinado ponto, mesmo que você não tenha a condição de repente, fazer um investimento super alto, alguma coisa, gente, o que está chegando por aí é algo fora do normal. A gente está falando de impressoras para cerâmicas chairside. A gente está falando em evoluções cavalescas de materiais resinosos. Se a gente olhar os materiais resinosos há 2, 3 anos atrás e olhar o que a gente tem hoje, pelo amor de Deus, a cada atualização, a cada melhora, a cada estudo, o material só melhora. Os sistemas de impressão têm melhorado estupidamente. A gente está tendo aquecedores de resinas cada vez mais acessíveis, a gente está tendo mini tanques cada vez mais acessíveis. É importante entender que até a impressão 3D mudou. Porque também não é mais o jogo de eu consigo ou não consigo imprimir. É você que imprime hoje em 1h30, 1h40, e um cara vira para você e fala, cara, eu imprimo em 16 minutos. E aí você vai falar, mas como? Então o cara já está no próximo estágio. Então, como vou pegar o gancho da frase que o Weber terminou a frase dele, a fala dele. Não seja o primeiro, não seja o último. A gente já está muito mais perto do último do que do primeiro. Então, a caminhada digital faz com que você trabalhe a sua mentalidade de uma forma diferente. A gente tem que desenvolver uma mentalidade de microempreendedores de tecnologia, de entender plano de negócio, investimento, e pior do que você deixar de comprar um equipamento caro é você deixar dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa?
É não ser capaz de fazer um plano de negócio, de olhar para um equipamento que teoricamente seja caro, uma impressora mais cara, uma impressora diferente, enfim. Mas você olhar aquela impressora e falar assim, caramba, eu sou capaz de produzir um plano de negócio em cima daquela impressora, onde você, em pouco tempo, você além de estar pagando aquele custo da impressora, você está ganhando muito mais e está entregando principalmente uma experiência para o teu paciente muito diferenciada em relação. Gente, para a nossa geração, falar que a gente reabilitava um paciente em 2, 3 dias era uma heresia. Os professores olhavam e falavam, mas como? E o laboratório, como fica? E os ajustes? E a remontagem? Gente, as ferramentas que a gente tem de guias de inserção, guia de cimentação, precisão dos trabalhos, o CAD do Medit ajusta as restaurações com um movimento específico. Você pode não conseguir fazer um enceramento de diagnóstico de 28 elementos dentro do CAD, por exemplo. Mas se o seu paciente está provisionalizado, você preparou a boca toda dele, e você tem a cópia dos provisórios na boca e fez um movimento específico com provisórios que estão extremamente ajustados em boca, você dá conta de ajustar um trabalho todo digital dentro de um software CAD que é super simples. Então, olha a magnitude de onde a gente está conseguindo chegar com sistemas abertos. Então, Amitas, eu quero deixar dois pontos aqui para raciocínio aí, para pensamento e para provocação de quem está assistindo a gente. Primeiro, para você começar, para dar os seus primeiros passos, a tua limitação é ter uma máquina, é ter um computador. E você consegue rodar em computadores de 5, 6 mil reais. Para o scanner não vai funcionar talvez tão potente, mas para o CAD e para o software ele vai rodar. Um computador com uma placa 1650, compra um computador usado, o Mercado Livre está lotado, a LX está lotado, só começa. Pega um equipamento que nem quando a gente começava com fotografia, que não tinha condição, comprava uma máquina usada. Compra um computador usado e começa, instala o programa e começa. Agora, nunca perca de vista e estimule a sua capacidade de produzir um plano de negócio. Um equipamento que você pode achar caro, pode não ser tão caro assim. E, na verdade, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Deixar dinheiro na mesa, o que significa? Deixar de abrir novos negócios e novas possibilidades dentro do teu espaço de trabalho. Muito legal a visão que a gente consegue ter agora do mundo da odontologia digital. Eu fico ouvindo vocês aqui, fico imaginando assim, como seria mais fácil a vida se a gente tivesse tido acesso a esse tipo de plataforma e tudo alguns anos atrás, quando muita gente iniciou na odontologia digital. Como era difícil o acesso à informação, acesso a programas, como era caro, como era tudo muito mais complexo. Então, assim, como a inteligência artificial e várias empresas como a Medit, elas estão conseguindo nos ajudar a cada vez mais fazer as coisas mais rápidas, mais ágeis, de maneira mais intuitiva. Então, fico ouvindo vocês falando aqui, fico imaginando um monte de coisa. Mas estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, mas eu ainda queria pedir a última pergunta para vocês, fazer a última pergunta para vocês. Em termos de projetos, né? Eu sei que o Lincoln tem um projeto muito bacana, né? Eu fiz parte de alguns cursos dele, curso online e tudo, mas eu quero saber quais são os novos projetos de vocês, né? Lincoln e Weber. O que é que vocês têm, né, que vocês estão construindo aí para brincar aí de odontologia digital, para ajudar a essa comunidade que só vai crescendo a cada dia? Vai lá, Weber. Eu até já comentei algumas coisinhas aí, né? Nós temos provavelmente o lançamento do terceiro livro, Lógica, né? A trilogia, para o início do ano que vem. Esse livro ele vai trabalhar o processo da odontologia digital dentro da especialidade reabilitação oral, dentística, prótese e análise oclusal. A ideia é mostrar justamente como é que o clínico pode pegar atalhos que vão levá-los, como o Lincoln disse, né? A linha final pode ser a mesma, mas como ele vai tomar esses atalhos? Como ele vai se cercar de certezas ao longo dessa trajetória? Esse é um projeto que a gente já está em execução. Se tudo correr bem, sai agora, então, em janeiro de 2025.
os cursos que a gente faz aqui no nosso instituto, né, que são cursos de dentística, os cursos de reabilitação oral no Instituto Lógica e o curso de odontologia digital, onde a gente apresenta basicamente aquilo que eu disse que é a minha visão dentro da odontologia digital. O que eu posso e devo digitalizar no meu consultório e o que ainda é uma promessa. É isso que a gente enfoca nesses cursos, né? E com destaque muito grande para esse sistema Chairside Print e o sistema Vitality, porque a gente já usa esse sistema, iniciamos a validação dele já há 4 anos, né? Então, a gente tem as casuísticas de 4 anos de acompanhamento em boca, de reabilitações, e a gente mostra tudo isso para que o clínico se sinta seguro, né, nos usos adequados atualmente desses sistemas de impressões definitivas. Então, basicamente, os projetos estão dentro desse cenário e, obviamente, ajudar, através da Medit, que nos deu essa oportunidade hoje como speakers, ajudar a fazer com que essa odontologia digital, e aí eu parabenizo a BOD pelo trabalho excelente que faz, levando essa odontologia digital cada vez mais para mais clínicos, para pessoas em início de formação e, no final, quem vai se beneficiar com tudo isso? Além de nós clínicos, sem sombra de dúvida, os nossos pacientes. Então, esses são os projetos, Amintas, desde ajudar colegas, alunos, amigos, mas ao final ajudar pacientes a terem realmente uma saúde bucal melhor. Meu amigo Lincoln, e você? Vamos lá. Bom, a Mita já conhece, né? A gente aqui já sabe que a gente procura estar sempre fora da caixinha, fazendo Platino, não coisas é isso, diferentes. Lincoln? Foi o Oi? Platino, né? Que eu participei ano passado. Foi. O Platinum foi a sementinha do Tecnologia Invisível. Foi um estágio aí para a gente poder chegar nessa plataforma. Para quem não conhece, a gente esse ano começou uma plataforma chamada Tecnologia Invisível. A gente começou a observar que os alunos vinham para cá, faziam o curso e o curso nunca acabava. A gente mantinha os cursos, a WebMD ficou isso também. O curso nunca acaba, porque o aplicativo que a gente fala hoje, dá 2 meses ele atualizou. A impressora que a gente mostrou, está saindo coisa nova. A gente, por exemplo, aqui a gente é usuário do sistema Sprint. Saiu a Midas, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, como é que vai ser, quando vai chegar? Enfim, a gente pensou no Tecnologia Invisível. Tecnologia Invisível é uma plataforma que carrega essa crença que a gente tem de que o dentista não tem que ser programador, não precisa. A gente tem projetos aqui também para programadores, a gente tem o nosso curso CAD clínico, ensina o cara a montar articulador semi-ajustável, fazer programação, inserar um caso inteiro, utilizar o Exocad. Show, a gente tem isso aqui também. Mas a gente entende que talvez a gente tenha que falar mais com a base da pirâmide. Para ajudar na digitalização, a gente precisa digitalizar mais a base da pirâmide. E para isso a gente lançou Tecnologia Invisível, que é uma plataforma onde a gente tem professores convidados, a gente tem. A nossa meta é daqui a mais ou menos 6 meses, a gente ter todos os procedimentos clínicos gravados, passo a passo, e mais, à medida que eles forem sendo atualizados, a gente vai deletar a aula, gravar de novo e manter isso frequentemente atualizado. É um baita desafio, mas tem dado bastante certo. A gente está tendo um feedback muito positivo das primeiras pessoas que entraram. E a nossa meta, apesar de a gente estar aqui, inclusive eu estou aqui na nossa academia digital, é que todo o conteúdo teórico esteja dentro da plataforma. Que a gente não tenha mais conteúdo teórico presencial e que presencialmente a gente tenha só as atividades de hands-ons e práticas. É uma visão diferente, é uma visão que busca aceleração de aprendizado e principalmente fácil acesso, porque o custo é bem, a gente jogou no limite do limite do custo, para realmente ser uma plataforma tanto para pessoas que têm mais avanço no tecnologia, quanto para um recém-formado que está quebrado, que não tem mais como investir, mas que com certeza, se ele fizer um esforço e for importante para ele, ele vai poder estar dentro da plataforma. Então, essa plataforma já está rodando, já está aí já funcionando. A gente tem os nossos presenciais aqui, a parte de resinas guiadas, de resinas estratificadas que a gente desenvolveu aqui juntamente com a Triumph, uma técnica que a gente desenvolveu junto com o Thiago. Enfim, a ideia é sempre
tentar acelerar o processo de digitalização e deixar uma contribuição para que a nossa profissão efetivamente se digitalize de forma responsiva, de forma responsável e, obviamente, aí sempre estando com os parceiros. A gente já teve junto aí a convite de vocês, no meeting de vocês, foi uma oportunidade muito interessante. Eu e o Thiago já tivemos aí, e é um encontro que realmente eu recomendo a todos que possam estar presentes. É uma comunidade muito ativa, é uma comunidade muito unida, e da mesma forma que o Weber, eu quero parabenizar vocês aí pelas ações, por tudo que vocês têm feito, pelo crescimento e expansão da tecnologia. Acho que trabalhamos todos aí de formas individuais, mas acho que todos juntos aí contribuímos para o crescimento e para a digitalização da nossa profissão, e quero agradecer vocês aí pelo convite tão carinhoso e por esse bate-papo tão bom que a gente teve. Meus amigos, nada além de agradecer vocês, né? Então, muito obrigado pelo bate-papo aí. Eu sei que segunda-feira é um dia que a gente está ainda iniciando a semana, né? A gente está ainda aquecendo aí os motores, mas muito obrigado. Foi muito legal conversar com vocês. A experiência dos dois é incrível. O Lincoln eu já conhecia mais de perto e o Weber conhecia, né, só de postagens e de cursos e palestras, mas assim, os dois com uma bagagem enorme. Queria agradecer a Luísa também, agradecer a Medit. Agradecer a toda a diretoria da BLD. O nosso podcast ele acontece uma vez por mês, então a BLD Talks ele acontece uma vez por mês. É um dos braços da BLD, onde a gente procura sempre levar conhecimento técnico, conhecimento científico, levar conteúdo de relevância para os nossos associados e para o público em geral. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. Foi muito legal estar com vocês hoje aqui. Eu espero que tenha sido bastante interessante para quem está assistindo, tanto quanto foi para mim. Apesar de já ser usuário da plataforma, eu consegui aprender muito mais coisa do que eu já sabia e consigo ver o quanto que essa empresa se preocupa em evoluir, né? Então, odontologia digital, acho que a evolução é uma palavra-chave. A gente está em constante evolução, né? Como o Lincoln falou, a gente fala de uma impressora hoje, daqui a um mês lança uma nova, tem uma nova resina, tem um novo estudo, tem uma nova coisa que está sempre aparecendo. Então, se a gente não estuda, se a gente não tem essa inquietação pelo estudo, se a gente não está sempre querendo buscar o novo, a gente acaba ficando para trás. Então, eu acho interessante quando a odontologia digital ela traz para perto pessoas, não só as pessoas que estão iniciando. Eu sou quase um velho da odontologia que tenho quase 30 anos de formado. Então, não sou o novinho que está iniciando agora, mas sou uma pessoa muito entusiasta da odontologia digital. E ver o quanto que as empresas estão se preocupando em trazer para perto delas, não só grandes speakers, grandes nomes da odontologia mundial, mas também evolução de softwares para facilitar a vida do dia a dia, não só de quem está começando, mas os mais antigos, assim como eu e como outros colegas, que também às vezes ficam meio receosos de entrar nesse meio, achando que não vão conseguir dar conta, que não vão conseguir desenhar, que não vão conseguir desenhar uma placa, fazer um dente, um provisório, e eu digo que é possível. E eu posso dizer por experiência própria que, para mim, pelo menos, só foi possível graças à plataforma Medit. Antes disso, realmente, eu já tinha tido algumas experiências com alguns softwares, mas eu não conseguia fazer, né? E hoje eu consigo fazer meus provisórios, consigo fazer minhas placas, consigo fazer algumas coisas bem interessantes na plataforma Medit. Então, muito obrigado aí pela companhia, ter nos presenteado, né, com esse sistema tão interessante. Queria convidar a todos também para participar do nosso ABLD Tour, que vai acontecer aqui em Fortaleza no sábado agora, dia 29. Então, a gente vai ter o ABLD Tour. Eu espero a todos de Fortaleza que vocês possam estar nos assistindo aqui. Então, palestras incríveis, com grandes speakers, com grandes pessoas que sabem muito de odontologia digital, vão estar aqui ao vivo. É um evento presencial. Então, eu espero contar com as pessoas de Fortaleza e da região. Vocês venham nos assistir. As inscrições vocês podem ver no site da BLD. A NIS pode ajudar vocês também. Então, muito obrigado, Lincoln. Tá? Prazerzão, meu amigo, te rever aqui. Muito obrigado, Weber. Prazer te conhecer. Obrigado. Pessoalmente, mas prazer poder estar conversando assim com você. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. Espero que possa, de novo, nos encontrar no próximo ABLD Talks, que vai acontecer no próximo mês. E espero todos aqui no ABLD Tour, agora sábado,
dia 29 de junho. Então, uma boa noite. Obrigado, meninos. Se quiserem falar alguma coisa e um agradecimento final, fique à vontade. Luísa, muito obrigado. E obrigado a todos que estão nos assistindo.